É claro que as coisas se complicam um pouco mais. Por quê? Essa não é a única CPI que está rondando Brasília. Nas próximas semanas, além dessa CPI, e tem uma coisa muito ruim da CPI, claro, né, gente? Ela vai parar boa parte do país. Vai tomar o noticiário, vai ocupar o espaço do Congresso, vai ocupar o espaço do Executivo, vai ocupar ministros. Então, gente que deveria estar gastando tempo com coisas importantes de fato. É claro que o 8 de janeiro é importante, mas ele já está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, gente que deveria estar gastando seu tempo com coisas de fato importantes, e aí a gente vai de Minha Casa Minha Vida, até Bolsa Família, até PL das fake news, assim, tudo. Novo arcabouço fiscal, sabe? Programa para crescimento econômico, distribuição de renda, assim, ó, tudo que vocês possam imaginar, tudo. Pessoas que deveriam estar gastando tempo para essas coisas importantes vão necessariamente ter que gastar tempo com o CPI. Vai acontecer. E como o dia dos seres humanos, como nós, tem 24 horas e não 160, vai se gastar um tempo com coisa inútil. Óbvio que vai acontecer isso, né? E para além disso, o jogo fica um pouco mais complicado porque o Arthur Lira está tentando enfiar outras CPIs no meio do caminho. Então, há a possibilidade da instauração da CPI do golpe. Tem mais uma CPI que o Arthur Lira está querendo forçar, que é uma CPI encomendada pela bancada ruralista. É a CPI do MST. Vai investigar o quê? Ninguém sabe. Não tem nem materialidade essa CPI. Nem materialidade. O MST sequer é uma entidade única, né? Não sei o que vai se fazer ali, mas imagina, uma CPI criada para quê? Criar constrangimento para o governo e, mais uma vez, manchar a imagem do MST perante a sociedade. Espero que, caso ela seja criada, o MST consiga virar o jogo e mostrar para a sociedade o quanto ele é importante. Porque tem essa chance de acontecer isso também. Então, CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, CPI, outra CPI que o Lira vai tentar pautar, CPI da fraude nos jogos de futebol no Brasil, por conta dessas casas de apostas que tem por aí, né? Então tem vários casos que já saíram no Brasil, que jogadores se vendem para cometer pênalti, para não pegar um pênalti, para errar um pênalti, para errar um gol, para cometer uma falta, para tomar um cartão vermelho. Para quem não tá ligado nesse site de aposta hoje, você pode apostar em 1 milhão de coisas, né? Você pode apostar que vai sair um gol nos primeiros 15 minutos, pode apostar que o time X vai ter um jogador expulso, pode apostar que o time Y vai perder um pênalti, pode apostar um número de escanteios, pode apostar um monte de coisa. Então hoje é muito fácil você, de fato, comprar um jogador. É fácil, né? Acontece na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, tem vários casos por aí, várias investigações. O cara só precisa ir lá puxar a camiseta do jogador ou, sei lá, empurrar o cara e ser expulso, né? E a partir daquele momento você beneficia uma máfia de apostas. Então, tem uma outra ideia de tentativa de CPI para investigar isso, tá? Gente, isso é lá objeto de CPI. Vamos lembrar que o Brasil já teve a CPI da Nike. Lembram da CPI da Nike? Seleção brasileira, o contrato com a Nike, etc e tal. Não deveria ser motivo para a gente parar o Congresso brasileiro. Isso é investigação de polícia. Isso é investigação policial. E outra CPI, CPI das lojas americanas. Outra CPI que está se querendo montar. Todas elas são temas importantes? Todos são temas importantíssimos. Óbvio. Mas percebam, o Brasil vai gastar o semestre, no mínimo, se essas CPIs forem instauradas, talvez nem todas sejam, porque elas servem também para ameaçar o governo, e nisso o Lira está fazendo uma estratégia, ameaça o governo e ameaça o bolsonarismo. Ameaça o governo e ameaça a extrema-direita. Então é aquela coisa, eu vou abrir essa CPI aqui, mas eu vou ameaçar abrir também uma CPI do MST, eu vou ameaçar abrir uma CPI das lojas americanas, que pode pegar aí uns, né, deixar uns Faria Limer sem dormir, aquela coisa toda. Tem disso de fraude nas americanas? Tem, tá com pau. Mas de novo, isso é caso de polícia. De polícia. Envolve dinheiro público? Envolve muito. Mas de novo, a gente vai parar o Brasil por 6 meses, 7 meses, 8 meses.
diante de tudo que a gente tem para fazer, para abrir uma CPI das Americanas, quais são, pensem comigo, tá? Será que tem 5 parlamentares com capacidade cognitiva e conhecimento instrumental de fato para entrar de cabeça num rolo como o das Americanas? Que conhece balanço de empresa, que conhece mercado de capitais, que vai investigar, que vai saber o que está fazendo. A gente viu a dificuldade de entender os temas durante a CPI da Covid. Compras internacionais de vacina, triangulação de empresa para depositar dinheiro em paraíso fiscal, é CNPJ aberto aqui, é CNPJ lá, é representante administrativo no Brasil, é gringo, é brasileiro, entender a parte técnica da coisa, é o IFA, é o negócio que vem da China, para fazer a vacina é assim, e tem que ser acondicionado em tantos graus, e comprar não sei quantos mil isopor, e biriri, e bororó, e ninguém sabia de nada. Por sorte, no meio do caminho, tinha gente muito competente lá, e vamos lembrar, uma CPI tocada muito pela internet também. Muita gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, na época da CPI da Covid, ajudou a investigar, descobrir coisas, a entender o que estava se passando. É e-mail da Pfizer, mas tem que responder, não tem que responder, quanto tempo demora para responder, tudo é muito complexo. Porque a legislação de fato é complexa, você tem que entender. Agora, vocês imaginem que tem 5 parlamentares com capacidade, vontade, né? E que sejam limpos o suficiente também, sem interesses econômicos por trás, para investigar o rombo das Americanas. Eu não consigo imaginar. E uma CPI não se faz com 5 parlamentares, se faz com 20, 30. Vocês conseguem imaginar que vai ter 30 pessoas lá, entre deputados e senadores, capazes de investigar as americanas, gente? Isso não vai acontecer. Bom, tomara que aconteça. Se a CPI é inevitável, tomara que ela sirva para alguma coisa. Estaremos atentos aqui, né? O que for descoberto, o que for de interesse público, claro que a gente vai falar. A gente não vai jogar informação fora porque está sendo feito por uma CPI que, na minha opinião, vai servir para quê? Para botar a faca no pescoço ou de um e de outro. CPI do MST, vocês acham que tem alguma chance de não virar uma CPI que vai ser puramente tocada por preconceito? Vocês acham que tem alguma chance de uma CPI do MST ela não surgir e não ter o seu ethos, o seu caráter movido por preconceito e por mentira? Gente, não tem nenhuma chance disso acontecer, nenhuma. Vai ter lá as bravas pessoas que vão tentar explicar o que é o MST, como é que funciona, né? Vai ter gente lá que vai conseguir explicar que o MST manda médicos aqui do Brasil para Cuba, para aprender, e que voltam para cá depois. Vai ter gente lá que vai falar que o MST faz pesquisa genética com semente. Vai ter gente que vai lá falar isso, o que é verdade. Agora, vocês acham que tem chance desse discurso prevalecer ou a chance maior é do discurso da ignorância, do preconceito? É só parar para pensar. CPI das apostas de futebol. Vocês têm noção do tamanho da treta que envolve esse negócio de dinheiro mesmo? O futebol brasileiro é mundial hoje, mas o brasileiro, bastante, né? Muito, muito. Ele é financiado por essas empresas de aposta. O que significa que o produto futebol na televisão, que passa na Globo, no SBT, na Record, no Sport TV, sei lá onde, ele depende dessas empresas de aposta. Depende delas. Então essa investigação é uma investigação que começa contaminada por conflito de interesses. E se ela andar, ela vai andar só até determinados pontos. Vocês acham que tem alguma chance dessa CPI ser uma coisa séria, de fato? Que faça uma investigação séria? De novo, tomara. Se essas CPIs todas saírem, a gente vai ficar de olho aqui, tomara. Mas a chance é baixa. E a chance que a gente tem dessas CPIs todas tomarem o noticiário, tomarem as conversas das pessoas, tomarem o tempo dos parlamentares, o parlamentar que deveria estar lá na sua base, tentando entender o que a base precisa para levar investimento, para isso, para aquilo, ele não vai estar gastando o tempo dele para isso. Porque a madrugada de 160 horas dele vai estar sendo gasta com outras coisas. Porque na terça-feira de manhã ele sabe que vai estar na CPI, que vai estar sendo televisionada, que todo mundo vai ver. E aí, em se tratando dessas pessoas de extrema direita, que a gente viu nos últimos tempos, as pessoas vão lá preparadas para quê? Para fazer vídeo para a internet. Elas não vão lá investigar e fazer um debate franco. Elas vão lá falar para a base, senta lá, fala um monte de groselha, o assessor filma, quando terminou de falar, levanta, sai e vai embora, sequer fica lá para ouvir o que os outros colegas estão falando.
É dessa forma que essas pessoas estão operando. Então, apertem os cintos, que é o que temos para o momento, né? Para o próximo semestre.